Na terça-feira, falei aqui sobre a crise internacional e a crise brasileira. Hoje, nessa tarde, nesse início de tarde, quero falar um pouco do nosso estado do Tocantins e sobre os esforços que vêm sendo feitos pelo governador Marcelo Miranda para conduzir bem o nosso estado. Se a situação do Brasil está difícil, a do estado do Tocantins não é diferente. Pelo contrário, é pior, porque o atual governo, coordenado pelo governador Marcelo Miranda, recebeu um estado com terra arrasada, sem o pagamento do mês de dezembro, com medidas tomadas pelo governo anterior de favorecimento no crescimento da folha de pagamento de forma exorbitante, que levou desde o início, com o zelo e o cuidado que é peculiar do governador Marcelo Miranda, a tomar medidas difíceis, mas corajosas para assumir o comando e controlar o nosso estado, no sentido de recuperar a sua capacidade de execução das políticas públicas necessárias ao nosso povo. Essa conjuntura indesejável do momento atual, que levou o nosso governador Marcelo Miranda a anunciar medidas severas para o reequilíbrio fiscal do Estado, cujo êxito depende do incremento das receitas, medidas que afetam, de certa forma, o bolso do contribuinte, são objetos de muitas críticas dos adversários da oposição. A oposição ao atual governo do Estado, que é, na verdade, os derrotados da eleição do ano passado, que estava no governo e promoveu um verdadeiro descalabro nas finanças públicas do Estado. Mas essa crítica tem como objetivo tentar desestabilizar o governo Marcelo Miranda e, mais, esconder as falcatruas, os erros e as incompetências praticadas no exercício de governo passado. Mas o governador Marcelo Miranda, corajosamente, vem tomando medidas que têm como objetivo sanar as finanças do Estado. Ao contrário das críticas feitas pela oposição, as medidas anunciadas pelo governador não tratam somente de onerar ainda mais a população e aqueles que trabalham em prol do crescimento do nosso Estado. Ao contrário, o pacote anunciado também inclui corte de despesas na máquina pública. Quanto aos tributos de competência do Estado, serão aumentadas as alíquotas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e o imposto sobre a propriedade de veículos automotor, IPVA. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as críticas, porventura advindas dos oposicionistas ao governo do Tocantins, devem ser consideradas imotivadas, pois as medidas foram tomadas depois de ouvidos representantes das mais diversas atividades produtivas, setores ligados aos trabalhadores. O governador determinou o secretário da Fazenda, Paulo Afonso Teixeira, que levasse em considerações as recomendações feitas pelos empresários e trabalhadores antes de proceder aos ajustes da arrecadação. O secretário da Fazenda,
por sua vez, disse que o governo esclareceu a importância do equilíbrio das contas públicas e que a reunião foi extremamente importante para a definição das medidas relacionadas aos tributos. Afirmou ainda: vamos construir uma proposta a partir de discussão para que possamos contar com o apoio à aprovação na Assembleia Legislativa, onde será analisada e votada pelos deputados. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, foi nítido o apoio dos representantes da sociedade envolvidos no debate, o que desqualifica as críticas infundadas recebidas por oposicionistas. Fabiano do Vale, presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, a ACIPA, assim se manifestou sobre o fato de Marcelo ter chamado os segmentos produtivos para discutir. Foi bom o governador nos convocar para discutir essas medidas. Queremos apoiar, estar junto ao governo e fazer com que as coisas funcionem. Fecha aspas. E foi secundado por Itelvino Pisoni, presidente da Federação do Comércio do Estado do Tocantins, a FEComércio, que também elogiou a iniciativa do governador. Abre aspas. O encontro foi excelente. O governador abriu as portas para discutir não só esses pontos em questão, mas também em outros pontos em outras ocasiões. Porém, como é humanamente impossível agradar gregos e troianos, as reformas anunciadas pelo Poder Executivo para melhorar as finanças do Tocantins sofreram duras críticas na sessão plenária da Assembleia Legislativa do dia 26 de agosto. Críticas, do meu ponto de vista, indevidas, porque aqueles os quais ocuparam a tribuna para fazer as críticas são os responsáveis, indireta ou diretamente, pelo descalabro em que vive o Estado nesse momento, porque eram partícipes do governo passado. O item que mais recebeu crítica foi o aumento da alíquota de ICMS para os setores produtivos e o comércio. Ora, se os proprietários e empresários deram o seu aval às medidas, então é porque elas são necessárias e, sobretudo, suportáveis e que eles estão dispostos a contribuir para o Estado nesse momento. O deputado Olinto Neto, do PSDB, entende que as classes produtoras do Estado precisam de incentivo e não de aumento de imposto. Outras vozes de peso no Estado, como o deputado Osílio Damares, presidente da Assembleia, realça a necessidade de um amplo diálogo com a sociedade e que a Assembleia Legislativa está aberta para dar voz à população tocantinense. Vamos ouvir e debater as carências de cada segmento produtivo, pois sabemos que esses setores não aguentam mais aumento de carga tributária. Ora, senhor presidente, corretamente, o governador conversou com os setores produtivos, discutiu o problema por qual passa o Estado. E aqui merece elogio os dirigentes empresariais do nosso Estado, os empresários, que topou fazer parte do processo de recuperação do Estado, que foi destruído por esses que hoje vêm à tribuna criticar o governador Marcelo Miranda, aqui no Congresso e lá na Câmara Legislativa. Então, nós temos a elogiar o governador Marcelo Miranda pela atitude democrática de discutir com os setores da sociedade, os setores produtivos, as necessidades do Estado, que tem sido muito peculiar dos governos do governador Marcelo Miranda. Um debate aberto, franco, claro, e que não esconde as dificuldades e que busca construir solução de forma coletiva. Por isso, neste momento no Estado, neste período, está acontecendo a realização do PPA legislativo por diversas regiões. Em que pese a validade da opinião dos eleitos como representantes da população, considero que o governador agiu corretamente porque dialogou com toda a classe produtiva. Todos temos ciência das dificuldades que passa numerosas unidades
dificuldades numerosas que passam as unidades federativas com a crise renitente, que teimam em sacrificar o Brasil e sua população. Uma crise que tem origem não no Brasil, mas nos países desenvolvidos, sobretudo no principal berço do capitalismo, que é os Estados Unidos da América, a partir de 2008. Às vezes, precisamos de medidas que não seriam desejáveis, mas que se mostram necessárias para que possamos descortinar um pouco mais adiante um horizonte menos sombrio. Ao gestor público não compete apenas medidas fáceis e agradáveis. Ele foi eleito para solucionar os problemas e essa é a intenção do governo do Tocantins, coordenado pelo governador Marcelo Miranda, ao tomar as medidas necessárias. Senhores senadores, senhoras senadoras, já concluindo aqui a minha fala. Estão passando cotidianamente por nossos olhos as crises de alguns estados. O Distrito Federal, por exemplo, atrasou o pagamento dos trabalhadores que dependiam do salário, assim como o Rio Grande do Sul. No Tocantins, mesmo tendo que pagar 14 folhas de pagamento esse ano, o governador Marcelo Miranda tem mantido em dia o pagamento dos servidores. No Tocantins, não foram anunciadas demissões, apesar do pacote anunciado pelo governo que prevê corte de despesas, e despesas que serão cortadas na máquina pública. Os empregos dos servidores do Estado estão garantidos. As medidas anunciadas visam equilibrar as finanças, fazer com que o Tocantins retorne um caminho do crescimento. Nenhum governo está imune às críticas. E na democracia, a crítica é bem-vinda, é salutar e pode ajudar a construir, mas não aquela que tenta denegrir a imagem do gestor, não aquela que tenta tripudiar na dificuldade e jogar para a galera. Esse jogo de jogar para a galera não ajuda a prosperar e a superar as necessidades e a fazer o nosso Estado prosperar. O governador reconhece que as medidas são duras, mas conta com o apoio dos dirigentes empresariais, sindicais e da sua bancada, que enfrenta o debate com qualidade para colocar o Tocantins nos trilhos do desenvolvimento perdido em função da incompetência, da incapacidade de gestão do governo anterior. Eram essas minhas palavras ao povo tocantinense, ao povo brasileiro. Obrigado, senador Dário Berger, pelo espaço cedido aqui nesta manhã.